Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Amém. Graças a Deus. Te convido a abrir a tua Bíblia comigo na carta às igrejas da Galácia, capítulo de número 5. Versículos de número 16 ao versículo de número 25. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao versículo de número 25. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim, passarei a leitura. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais nos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar em tão importante evento da igreja aqui na Praça da Sé, dessa escola bíblica de jovens e adolescentes, né? Agradeço pelo privilégio, pelo convite que a mim fora feito, de poder ter essa responsabilidade tão grande, de falar um pouco sobre o fruto do Espírito Santo, que não é tão fácil. Às vezes nós interpretamos o texto e achamos que ele é uma coisa, e quando compreendemos a carta toda e o contexto, percebemos que existe algo que vai além daquilo que nós achamos como um mero caráter ou características do caráter cristão. Bom, o ano pode ser 48 depois de Cristo, e o escritor é Paulo, inegavelmente, e os destinatários são os cristãos da região da Galácia, ou seja, a possível primeira e mais antiga epístola paulina não fora escrita a uma igreja específica, mas a algumas delas. Talvez suas primeiras ou seus primeiros cristãos de suas pregações. Não havia material escrito até esse momento, logo a doutrina era guardada daquilo que se ouvira, não obstante tamanha perseguição. Então a carta aos Gálatas, às igrejas da região da Galácia, escrita mais ou menos no ano 48, ela tem esse tom, porque eles não têm o escrito ainda. Então tudo que eles guardaram são o que eles aprenderam dos próprios apóstolos. E logo surgem pessoas para querer desfazer aquilo que foi ensinado. Por isso que o Paulo então escreve essa carta. A região da Galácia havia recebido o verdadeiro evangelho, o único existente, do Cristo crucificado e da salvação mediante a fé nele, repousada sobre a justiça que vem pela fé a todos os que creem,
independente se são judeus ou gentios, homens ou mulheres, servos ou livres. Não demorou muito, os judaizantes passaram a espreitar a liberdade dos crentes gálatas. Judaizantes, para explicar aqui, são pessoas que saíam da igreja de Jerusalém e queriam pregar uma espécie de proselitismo religioso no meio dos não-judeus, conhecido como gentil. Os gentios são pessoas que eram consideradas pelos judeus como sem lei, seria o significado mais próximo da palavra gentil. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que, como sendo sem lei, mas não vivendo sem lei. E eles então, esses judaizantes, queriam passar entre os cristãos já convertidos, não judeus, a lei mosaica para ser observada. E como eles então não têm nenhum escrito, é muito fácil que alguém chegue com uma suposta autoridade da igreja de Jerusalém ou dos apóstolos, aquilo que eles dizem ser os verdadeiros apóstolos, como se Paulo não fosse, e tentar desfazer aquilo que Paulo estava pregando para esse povo. Então, uma vez que o Paulo uma vez que o próprio Paulo diz isso e precisa justificar por que não circuncidou um dos seus discípulos, ele diz isso no capítulo 2, versículo 3, né? Pois o discípulo era de origem grega. Como a autoridade do apóstolo ainda está em alta na mente e nos corações da população dessa região, a única solução será desfazer dele como verdadeiro apóstolo. Logo, o porquê de começar a carta abruptamente, sem as saudações que serão costumeiras nas próximas epístolas. Acredita-se então que o assunto estava latente na mente do escritor, por isso partiu direto ao assunto e o tom tão duro em toda a epístola. Paulo, sendo essa a mais antiga, ele não começa como ele começará todas as demais epístolas. Tem uma longa saudação, não é? Se nós lermos aí o capítulo 1, versículos de 1 a 4, vocês perceberão o tom que como ele começa a epístola, ele vai até saudar muito curtamente, já parte para uma doutrina já logo nos primeiros versículos, ou seja, isso está muito fresco na mente do Paulo, e o Paulo precisa resolver esse celeuma que se levantou entre eles. Olha como é que ele diz: Paulo, apóstolo, não por parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Até na justificativa do versículo 1 ele já coloca a doutrina da ressurreição. O problema é doutrinário, por isso que ele está escrevendo a carta. Versículo 2: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Abruptamente ele volta. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, mas segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele volta para a doutrina novamente. Ele salta rapidamente e volta para a doutrina novamente. Então, o tom dele é para resolver essa situação doutrinária. Interessante sabermos que é muito provavelmente a primeira epístola paulina, e ela já é para tratar de assuntos doutrinários, né? A primeira motivação do escrito paulino está envolvido com doutrina ou o ataque à verdadeira doutrina cristã. Acabamos de completar, semana passada, né, o aniversário da nossa cidade, que tem por homenagem a esse apóstolo. Nós estamos na cidade de São Paulo. E infelizmente muitos dos que aqui vivem mal sabem que isso foi feito e sequer conhecem a vida do apóstolo Paulo. Lógico que nós entendemos que ele mesmo disse: sede meus imitadores como eu o sou de Cristo. E ele sempre exaltou o Cristo e nunca pediu que ninguém o exaltasse mais do que seu Senhor. Toda liberdade que não será questionada sequer pelo concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, está sendo agredida pelos perseguidores da fé gentílica. O Paulo vai dizer isso na carta, né? Que alguns se colocaram à espreita para perseguir ou vigiar a liberdade que eles tinham. A liberdade dos cristãos não judeus está sendo vigiada por pessoas que vêm por parte de Jerusalém. E ele pregou essa liberdade e vai defender essa liberdade em toda a carta. A carta vai ser uma defesa da liberdade cristã, para que eles não se submetam ao jugo da escravidão da lei.
Paulo chega a dizer que aqueles que inquietam os Gálatas deveriam não apenas circuncidar-se, mas deveriam chegar mais fundo e castrar-se, pois estão enfeitiçando os cristãos que corriam tão bem, mas agora estão mudando para outro evangelho tão depressa. É triste essa realidade, porque Paulo pregara a Cristo como crucificado aos Gálatas. E de repente alguém surge no meio dessas igrejas e começa a querer tirar a liberdade desses cristãos e colocar sobre eles o peso que não foi pregado. Não é diferente ainda nos dias atuais. Pessoas que começaram bem pelo caminho da graça, pelo evangelho da graça, pelo poder de Deus na justificação pela fé em Cristo somente, e hoje estão participando de rituais para receberem bênçãos de Deus. Pessoas, por exemplo, que deixaram o caminho da graça para participar de campanhas, onde essas campanhas prometem algum tipo de livramento, ou algum tipo de prosperidade, ou algum tipo de bênção vindo do céu. Estão minando aquela fé primeira, a fé da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, para misturar o evangelho como se agora a bênção de Deus estivesse atrelada a alguma força humana. E ele depois vai dizer isso na carta: vocês receberam o batismo pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Como é que vocês começaram pela fé e agora querem terminar pela carne? E tem todo um processo envolvido sobre essa questão de obras da lei e o que está relacionado com o Espírito. Obras da lei está relacionado com a atitude de você ser bom aos olhos de Deus através dos seus próprios méritos, de tentar se fazer justo através da sua própria justiça, o querer ser bom aos olhos de Deus, porque para nós é humilhante a mensagem da salvação, porque a mensagem da salvação diz respeito a um outro que morreu no nosso lugar e não nós. A mensagem da graça ela é humilhante para o ser humano, porque o ser humano não tem participação na obra da salvação, a não ser com seus próprios pecados. É muito humilhante você aceitar uma mensagem que diz: se você quiser participar dessa fé, você entra participando única e exclusivamente com os sofrimentos, aquilo que levou o Filho de Deus à cruz do Calvário. E a graça deve ser recebida pela fé, sem qualquer exigência de mérito humano. Você não tem participação meritória neste negócio. É muita humilhação. A lei mosaica dizia que, no Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, mas não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. O último versículo de Deuteronômio 27, ele dizia: maldito todo aquele que não confirmar cumprindo as palavras dessa lei. Estava relacionado não somente a confirmar, mas o confirmar no cumprimento. Não havia distinção entre intelecto, razão e falta de ação. Isso é coisa dos ocidentais, de uma mentalidade greco-romana. Mas para eles, você pensar na lei, aceitar a lei, estava relacionado a atuar de acordo com a lei. E ele diz que é maldito, e o próprio Paulo vai fazer citação desse versículo na carta. Mas ele faz uma contextualização desse versículo. Paulo faz citação do texto, porém aplica ao Evangelho quando diz, no versículo 8 e 9 do primeiro capítulo aí da carta: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo pega Deuteronômio 27, o versículo de número 26, e agora aplica não somente àquele que não confirma praticando, deve ser amaldiçoado, mas é amaldiçoado aquele que prega outro evangelho. Não é apenas a confirmação da lei ou a prática da lei, mas é maldito todo aquele que anunciar qualquer outro tipo de evangelho, além daquele que já foi anunciado. E eu corro um sério risco diante dessa palavra, porque a palavra maldito, ela tem diversas diferenças dentro do hebraico, mas
ela dá uma conotação dentro do grego, a palavra anátema, de que realmente eu posso ser amaldiçoado se eu subir aqui e der um estudo, um ensino, uma pregação e dizer para você que existe um outro método de ser abençoado ou ser inserido no corpo de Cristo ou fazer parte das bênçãos da promessa feita a Abraão de qualquer outra maneira, senão pela fé em Jesus Cristo. Eu sou uma anátema. Eu sou um amaldiçoado se eu distorcer os caminhos pelos quais nós somos abençoados. Por isso que ele contextualiza Deuteronômio 27 no Evangelho, não apenas a lei, mas o Evangelho de Deus. Seja anátema todo aquele que anuncia qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Então o maldito não é somente o que não confirma a lei pelo cumprimento, tal como os perseguidores querem impor aos gentios, mas maldito, anátema, todo que anuncia qualquer outra verdade fora do Evangelho da graça proposto em Cristo Jesus, onde o que interessa é ser uma nova criatura. Ele vai dizer isso, não importa, o que importa é ser uma nova criatura. A lei não pode salvar, nunca teve esse objetivo. Apenas guardava a criança até a sua maturidade para compreender que sempre foi pela graça, num pacto feito antes da lei mesmo, ou seja, a promessa fora a Abraão, antes de Moisés, antes de qualquer lei escrita, para que a eleição ficasse firme, segundo o que chama, e não segundo a força de quem quer que seja. De outro modo, os judeus teriam do que se orgulhar, mas não no Evangelho. Não é por causa da lei, não está relacionado ao mérito humano, está relacionado à graça do Deus que elege e chama de acordo à sua vontade, porque caso contrário, os judeus teriam do que se orgulhar. O próprio Paulo fala isso, eu ainda mais, judeu de judeu, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, judeu de judeu, segundo a lei, fariseu, zeloso da lei. Mas ele disse o quê? Tudo isso considero como refúgio, lixo, para alcançar o prêmio da soberana vocação proposta em Cristo Jesus. Algo semelhante foi dito aos Efésios depois, também posteriormente. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 5 a 11, percebe que Paulo vai desenvolver um tema parecido quando ele diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não é semelhante ao que nós já lemos em Gálatas? Ele não muda o seu assunto. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Para entendermos então um pouco sobre o fruto do Espírito, é necessário entendermos o que Deus fala sobre fruto para o seu próprio povo. Quando nós lemos, por exemplo, o cântico da vinha do Senhor, Isaías capítulo 5, talvez vocês já conheçam, senão eu te convido a uma leitura rápida também neste texto, onde ele começa no capítulo 5, versículo 1 do profeta Isaías, dizendo o seguinte: agora cantarei ao meu amado, estou numa versão agora Nova Almeida, o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil, ou seja, o problema dos frutos não estava relacionado ao lugar em que ela estava. Não está relacionado com o seu contexto, a sua contextualização, e daqui a pouco farei uma citação neotestamentária sobre isso. A colina era fértil, o lugar era propício. O problema não estava no contexto onde ela estava. O problema não está onde eu vivo, não está na cidade em que eu nasci, não está no bairro onde eu moro, não está no estado que Deus me colocou e nem no país que eu vivo. Nada disso pode ser justificativa pela falta de fruto. A colina era fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira. Tudo foi feito do melhor. Ele cuidou da própria terra.
plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. E ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Se esperava um fruto doce, mas deu um fruto azedo. Se esperava que ela condissesse com o seu contexto, ela foi colocada num bom lugar, ela foi cuidada, foi cercada, ela foi regada, ela teve o carinho do viticultor. Mas por que ela não deu? Isso que ele quer saber, o fruto desejado, esperado. Versículo 3: E agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhe darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada, nem cavada, nem crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis aí opressão, esperava a justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça. O fruto esperado por Deus e todo esse cuidado com a sua vinha, com a casa de Judá, era para que eles dessem frutos de justiça. Deus está aguardando do seu povo justiça, porque eles foram chamados para serem um modelo para todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse o Senhor Deus a Abraão. Eles eram um modelo de bênção para todas as nações, onde toda a terra seria abençoada, mas ao invés disso, ao invés de produzir justiça, eles estão levantando clamores de injustiça. Tal como o profeta, certo dia, disse: Senhor, até quando clamarei eu e tu não escutarás? Não havia justiça. Ao invés da justiça, a cidade da justiça estava vendo injustiça. Logo, o fruto está relacionado com justiça. Lucas, no capítulo 13, o modelo que eu mencionei que faria no neotestamentário, ele fala logo no começo sobre arrependimento. E vocês já conhecem o texto de João Batista, em que João Batista está à beira do Jordão, e a mensagem do João é: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Parem de mentir que vocês são, o próprio Cristo vai dizer, árvores boas, sendo que os frutos são maus. A árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos horríveis. Não se pode querer colher figos de abrolhos. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz a sua essência. Por isso que depois ele vai dizer que nós somos enxertados nele, a seiva vem dele, e nós produzimos frutos, e é esperado que produzamos frutos dignos, frutos que permaneçam, e o Pai é glorificado nisso, que nós demos muito fruto, e o nosso fruto permaneça. Mas no capítulo 13 ele está falando sobre arrependimento, e ele diz assim: naquela mesma ocasião estava ali, versículo 1, algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus está corrigindo duas mentalidades. A mentalidade de que a violência é fruto de algum pecado existente no povo que sofreu a violência, e o outro de que a calamidade
A desgraça veio porque o povo era pecador, ou aqueles 18 tinham algum pecado oculto. E Jesus está falando, vocês acham que vocês podem ficar comparando os pecados de vocês com aqueles que sofreram algum tipo de desgraça? Vocês acham que vocês podem ficar controlando a santidade de vocês no parâmetro da santidade dos outros? Digo a vocês que vocês não podem fazer isso. Não comparem a santidade de vocês ou os males que os outros receberam em detrimento de vocês, como se vocês fossem mais amados de Deus do que aqueles. Só porque alguém morreu de forma violenta não quer dizer que ele havia mais pecado do que você, porque tanto você quanto eles também precisavam de arrependimento. Os que morreram de Covid-19 não eram mais pecadores do que você, porque você também precisa de arrepender-se tanto quanto todos que morreram de Covid-19. Nós não somos melhores do que ninguém. Era isso que ele estava dizendo, vocês precisam de arrependimento também. E aí ele coloca a parábola da figueira estéril. Jesus contou a seguinte parábola no versículo 6: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escabe ao redor dela, põe estrume. Se vier dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. A parábola é clara em dizer que a figueira está dentro de uma vinha, fora do seu contexto. Mas nem porque está fora do seu contexto, ela terá desculpas ou não será exigido dela fruto. Ah, mas eu vivo no meio de gente corrompida, a minha família não é crente, o meu contexto é de ímpios, eu trabalho numa empresa infame, eu trabalho numa geração e vivo numa geração corrompida. O Senhor Jesus estava dizendo aqui: ninguém pode ter justificativa pela falta de fruto de arrependimento. Não importa se você não mora onde você gostaria de morar, se você não está na sua cidade, se você não está no seu estado, aonde Deus me colocou, aonde Deus nos colocou, nós temos condições de darmos frutos para a glória do seu nome. E será exigido de nossa parte que nós demos fruto. Temos que dar fruto. Não importa se você não está onde você gostaria de estar, e se as coisas não estão indo como você gostaria que fosse. Nós precisamos dar fruto, porque Ele espera que demos fruto. Retornando ao nosso texto de Gálatas 5, apenas para entendermos a questão do fruto na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. A carne que está enferma por causa do pecado não pode sujeitar a lei de Deus. Assim ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 3 a 9: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. É um trocadilho maravilhoso. Para que a justiça da lei, olha a palavra justiça, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E aí nós interpretamos algumas vezes errado o texto, porque achamos que ser inclinado para a carne são pessoas que têm motivações passionais ou motivações relacionadas à área moral sexual. Carnal é aquele que vive com os desejos à flor da pele. Não! Carnal no contexto aqui, eu vou explicar mais para frente, está relacionado a 2 palavras gregas que o apóstolo Paulo faz, de sarx, grega, e soma, de onde depois vem na psicologia a somatização de enfermidades psíquicas que partem para o corpo. Soma, corpo. Carne, para o apóstolo São Paulo, é alguém que nasceu naturalmente, que vive de forma animalesca, ou seja, é um ser apenas animado, que tem a bio. A bios está nele, mas ele não tem qualquer relacionamento com o céu, com as coisas espirituais. Esse é o estado de carne, alguém que não compreende as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Quem nasceu de forma natural e não nasceu de cima ainda, continua sendo natural. Por isso que a gente tenta explicar a palavra de Deus e ele não entende. Por isso que a gente abre Bíblia, senta junto, lê, conversa, e a pessoa não entende. Porque a gente está tentando doutrinar alguém que não nasceu de novo. Ele não compreende, por mais que a gente insista, ainda é carnal, está no estado de carne, não pela sexualidade, no estado carnal, porque é um ser que não tem espírito. É um ser animalesco, que vive das paixões e dos desejos naturais, faz o que dá na telha, grita com quem precisar, levanta a voz com as autoridades, se precisar com os próprios pais. Depois vão ser descritas as obras da carne. Pessoas que não têm qualquer aptidão para as coisas do céu e da eternidade, só julgam de acordo com a terra, seus pensamentos são terrenos, sabedoria terrena, animal e diabólica. 9, porque o fruto do Espírito, não, o 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que nós não podemos ficar dizendo que o meu irmãozinho está na carne. Está vendo? A irmã está na carne. Você não pode dizer isso, a não ser que você tenha certeza que ela não nasceu de novo. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não é alguém que não está de acordo com você. Quem está na carne não é alguém que não aceita o que eu digo. Quem está na carne é alguém que está no estado de animalesco. Ele é um ser animado apenas, que vive dos seus impulsos ainda, do curso da sua mente. Não está ligado e nem aberto para as coisas do Espírito ainda. Por isso que não pode agradar a Deus. Por isso que Hebreus 11 vai dizer, versículo 6, né? Que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Quem não nasceu de novo não pode entender isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O carnal não tem o Espírito de Cristo, e ele não pertence a Cristo. Percebe como é horrível estar no estado de carne? Ser carnal é viver para as coisas deste mundo e não compreender ainda as coisas do céu, da eternidade. Devemos lembrar ainda, e aqui eu expliquei já, eu pulo essa parte que eu expliquei sobre carne, sarx e soma. Ela tem conotações várias aí nos textos sagrados. Em Paulo também há uma diferenciação pelo homem natural, que é regido pela natureza animalesca, ou seja, apenas um ser animado que está morto para as coisas do reino de Deus e sua existência, e não pode compreender as coisas do Espírito, pois são discernidas espiritualmente, de acordo com 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós não devemos exigir que carnais compreendam a mensagem, que eles entendam, e é por isso que nós, quando pregamos, oramos. Se o Espírito de Deus não abrir o entendimento dos incrédulos e dos infiéis do nosso público, eles nunca entenderão a mensagem. Por isso que quando estamos em culto, principalmente no momento da mensagem, não que os outros sejam inferiores, mas nós devemos estar em oração para que Deus possa agir na mente e no coração dos que estão pela primeira vez conosco. Porque é uma guerra espiritual muito grande, e o Espírito de Deus precisa estar atuando no coração e na mente dessas pessoas para que elas venham a entender a verdade. Isso é obra do Espírito Santo, e nós como corpo devemos estar unidos por causa dessas pessoas. Disto falava Jesus ao membro do Sinédrio chamado Nicodemos, quando dizia acerca do nascer do alto como uma necessidade sine qua non, que é uma palavra latina, que quer dizer sem a qual não, né? Para se ver e entrar no reino dos céus. Lá em João no capítulo 3, ou seja, o que nasce da carne é carne, e o que do Espírito nasce é Espírito. Lembram que Jesus falou isso a Nicodemos?
Talvez, se compreendermos isso, entenderemos todo o Novo Testamento a partir desse versículo sobre o que seja ser espiritual ou não. Ser espiritual não é quem fecha os olhinhos e fica ali. Ser espiritual é alguém que realmente nasceu de cima e não vive mais no estado de carne, ou seja, apenas um ser animalesco. Ser espiritual é alguém que não vive mais segundo o curso deste mundo, seguindo regras deste mundo. Esta manhã eu tive Está sendo gravado? Essa manhã eu tive um embate com um irmão que quis falar comigo sobre uma exegese de um texto bíblico, um deles é esse aqui, a partir de uma série que ele está assistindo. E eu falava com ele o perigo destas séries e das novelas, por exemplo, uma que está sendo assistida agora. Porque as pessoas assistem aquilo como se aquilo estivesse dentro da Bíblia, ou se estivesse parecido com a narração bíblica. E não é verdade. Porque quem produz novela, filme, série, Netflix, qualquer tipo de programa relacionado à Bíblia Sagrada, está fazendo isso de forma financeira. Quer obter lucro. E ele não tem qualquer parâmetro da verdade, qualquer compromisso com a exatidão do texto sagrado, por isso floreiam. Porque se eles forem fazer de acordo com a Bíblia, se torna muito textual, muito maçante. E eles então colocam uma série de técnicas para que aquilo ganhe público. E os crentes assistem esses programas, assistem essas novelas e ficam com uma imagem sobre aquele texto. E depois vão ler a Bíblia e ficam achando que o personagem, de acordo com o que ele assistiu, ele acha que a cena está parecida com aquilo. E aí o pastor está errado. Pois eu vim a favor do pastor, ele nem combinou isso comigo, nem vai me pagar por isso, mas eu sempre fui contra esse tipo de programa, não importa se seja evangélico, não importa se esteja usando a Bíblia. Pode perceber que o que eu estou falando é verdade. Depois que você for ler a Bíblia, depois do capítulo que você assistiu da novela, você vai ficar com a imagem na sua cabeça dos personagens. Isso é um engano. Porque o judaísmo está cheio de cabalismo. Sabe o que é cabalismo? É uma mística judaica. Os personagens que vão procurar fazer filmes, TVs e séries, eles procuram estudar, e eles não vão aos textos sagrados apenas. Porque para ir aos textos sagrados você precisa conhecer as línguas originais da Bíblia, grego, aramaico, hebraico, aramaico e grego, Antigo e Novo Testamento. Eles vão todos aos místicos, a Mishnah, a Gemara e tantos outros textos. E a Kabbalah judaica, vocês conhecem como Kabbalah, mas é Kabbalah. A Kabbalah judaica é uma mistura de misticismo com Bíblia. Eles colocam o zodíaco, os signos, os planetas, e uma mistura, uma miscelânea, e colocam como se aquilo fosse espiritual. E aí você assiste o programa, a novela, como se aquilo fosse espiritual. A forma como isso é feita está escrito lá em Colossenses 3, do 1 ao 12. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nos que são da terra. E eu retomo o que a irmã disse aqui sobre o jardim. É nossa responsabilidade regar e cuidar do jardim, né? Veja os imperativos. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem está morto? Está morto somente aquele que se submeteu à morte de Cristo e aceitou ressuscitar para uma novidade de vida. Só quem aceitou morrer para este mundo entendeu que viver na carne ele não agradava a Deus, viver de forma natural, e ele então resolve morrer para essa vida, e ele se submete ao sepultamento das águas batismais, e ele ressurge para viver agora não mais pela carne, não mais regido pela lei. Não é a lei que deverá dizer para ele agora, não faça isso porque está escrito, ou deixe de fazer isso porque está escrito, ou faça isso porque está escrito assim. Ele não será mais regido pela lei, porque ele nasceu de novo, e se ele nasceu de novo, ele nasceu de cima, tal como Jesus estava conversando com Nicodemos.
E o que nasceu de cima não faz coisa só porque está escrito, e nem deixa de fazer coisa só porque tem alguma lei que diz para ele não fazer. Como muitas das vezes vem nos procurar, mas pode fazer tatuagem, pode pôr piercing, pode... Meu irmão, que pena que alguém seja tão carnal que ainda esteja procurando o versículo bíblico para saber se fará tatuagem, se colocará piercing ou não, ou se colocar brinco ou não. Isso é viver em estado de carne, porque se tiver uma lei ele faz, se não tiver ele não faz. Ainda está vivendo na velha natureza humana, na lei ainda. Agora quem nasceu de cima, nasceu do Espírito, e não precisa saber se tem um texto ou não. O Espírito é que lhe dirige a vida, ele vive uma novidade de vida na sua vida. Não é por causa de um texto ou de outro, mas é por causa do Espírito. Nasceu de novo, vive uma vida espiritual. Quando Cristo, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quem vai se manifestar em glória? Somente quem nasceu de novo, quem morreu para essa vida que não glorifica a Deus. Quem se submeteu ao nascimento do céu, só esses poderão ressuscitar com Ele. Mortificai, pois, diz o versículo 5, outro imperativo, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. No outro tempo, não é mais, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Acho que foi no nosso grupo que a gente viu alguém falando aqui, acho que foi com o Tiago, né? Os irmãozinhos falando uns palavrão lá na mídia, olha, os crentes. Meu pai. Não mintais uns aos outros, olha aí. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. No outro texto diz, falai a verdade uns com os outros. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Os frutos do Espírito estão em vários textos, dizendo para nós que viver apenas pela aparência da carne é viver na velha vida, mas viver pelo Espírito é necessidade de quem nasceu de cima. Podemos dar continuidade à ideia da imagem. Ele falou aqui dessa imagem, né? No versículo 10, vos vestir de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Nós estamos se renovando para uma imagem, né? Podemos então dar continuidade à ideia de imagem. Rapaz, o relógio ali não me dá sossego. Aqui descrita em outro texto para melhor compreensão. Ele diz assim, mas todos nós, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 ao 4. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, então, não apenas frutifica em nós, mas ele tem um alvo, glorificar o Filho. Lembra que o próprio Cristo disse que o Espírito o glorificaria? O Espírito glorifica o Filho, e ele glorifica o Filho tornando-nos imagem dele. A imagem que foi quebrada na queda, lembra que a imagem foi quebrada? Só é restaurada pelo Espírito em nós. Nós somos espelhos quebrados, que carregamos uma imagem de Deus toda distorcida. Não tem gente que está lá fundado no pecado e ele fala que ainda ele é a imagem de Deus? A imagem de Deus foi distorcida e quebrada como um espelho quebrado. E você nunca vai ver em nenhuma loja de espelhos ou vidraçaria uma plaquinha escrita assim, conserta esses espelhos. Se você encontrar, você me avisa, porque eu tenho um em casa que se quebrou. Ninguém conserta espelho. Não existe consertar uma imagem de espelho quebrada. Só o Espírito de Deus faz isso conosco, e Ele está restaurando essa imagem de Jesus Cristo em nós.
E é muito mais profundo. 2 Coríntios 4:1 diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, ou a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Espírito está restaurando a imagem, e quando nós estamos refletindo essa imagem, nós somos transformados pela imagem refletida. É um mistério. Refletimos a imagem e somos transformados pela mesma imagem, pelo Espírito. É on demand. Já ouviu falar de on demand? On demand é o que é usado hoje, por exemplo, por Spotify e os programas de séries que nós encontramos hoje, Netflix e tantos outros. Antigamente, para se ter uma boa imagem, você tinha que comprar um DVD, né? E o DVD tinha uma imagem maravilhosa e tal. Ela estava guardada ali. On demand é essa imagem sendo enviada através de banda larga. Você tem essa imagem simultaneamente em altíssima qualidade. O live stream também. O live stream, o que está acontecendo agora na gravação desse culto. Ela está sendo simultaneamente online, uma imagem de qualidade. Qualquer pessoa pode acessar e assistir, não precisa comprar, não reter em DVD. Ela está acessível. É mais ou menos isso que Paulo está tentando dizer. Nós estamos conectados com a fonte, a origem da imagem, não mais como Moisés, que descia do monte com o rosto brilhando, mas por um tempo aquilo acabava, porque não era on demand, era apenas um DVD. Mas nós não somos mais assim. Nós não precisamos ter vergonha. Quando se lê a lei, ele diz até hoje, eles têm o véu sobre o coração, porque a lei é alguma coisa velada para eles, uma glória que está ali velada debaixo daquele véu. Mas nós somos chamados para a liberdade. Aleluia. E agora nós estamos conectados diretamente com ele, em altíssima qualidade, on demand, live stream, o tempo inteiro, e qualquer pessoa precisa assistir a nossa vida, refletindo a glória de Jesus Cristo. Simultaneamente, e mais do que qualquer programa, qualquer tipo de série que alguns jovens e adolescentes passam dias querendo ver o fim daquela série. A série da glória de Deus refletida em mim deve ser desejada mais do que a última série lançada no Netflix, porque eu estou refletindo não uma série que se acabará em alguns episódios, 72 episódios. Algumas pessoas estão passando centenas de horas assistindo episódios. Mas eu não estou conectado para apresentar apenas a você episódios que se acabará depois de muitas horas. Eu estou refletindo a glória de Deus, que continuará na eternidade. E nós vamos refletir essa glória. Precisamos refletir a glória. O Espírito está presente para anunciar a glória de Deus. E nós somos transformados enquanto apresentamos essa imagem. A nossa imagem está sendo refeita quando nós transmitimos a imagem. Portanto, não perca tempo. Não perca tempo. Mude de série. Venha para a série da palavra de Deus e anuncie a glória dele. A natureza animalesca. Então, da mesma maneira, estou terminando, pastor. Da mesma maneira em que somos transformados pelo Espírito, temos a exortação como acima, para que sejamos responsáveis quanto à aplicação do frutificar. E agora não é Paulo, agora é Pedro. Veja se Pedro muda o que Paulo fala. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11, ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha aqui a participação da natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência. Aí ele diz, é a responsabilidade nossa: acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver,
Olha só a exortação final. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Acabamos de falar sobre o Deus cego, cegando o entendimento dos incrédulos. Não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos acrescentar a virtude, a caridade, a paciência, uma acrescentada a outra, para que não fiquemos infrutíferos, fazendo cada vez mais firme nossa vocação e eleição, porque nos será dado amplamente a entrada no reino dos céus. O Gálatas 19:21 temos as obras, e não dá para falar mais, mas ele terminaria distinguindo entre obras da carne e do Espírito. Ele estava dizendo, olha, vocês, por que vocês se deixaram persuadir? Vocês estavam correndo tão bem. Quem enfeitiçou vocês? A carne nunca vai produzir salvação. Não invista na carne. Se vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que estão de cima, frutifiquem com o Espírito. Não fiquem querendo parar de fazer uma coisa ou outra, evitar um pecado ou outro, ou parar com um vício ou outro pelo braço da carne. Isso não traz santidade. A santidade não vem por você querer refrear um impulso ou outro, porque isso ainda é legalismo. O que nós precisamos é nos entregar a Deus para um novo nascimento de fato, nascer de cima. Enquanto não houver nascimento de cima, nós vamos ficar pelejando, tropeçando, caindo em pequenos pecados, delitos aqui e acolá. Para um vício, começa outro, tem uma mania, começa outra. Por quê? Porque ainda não nasceu de cima, ainda está no estado de carne, não está conectado com o Espírito. Por isso que é uma guerra tremenda. Mas quem ressuscitou com Cristo vive em novidade de vida, não está mais sendo guiado pela lei, não é mais alicerçado pela lei, não está precisando mais de lei para fazer coisas. Ele vive para glorificar o Pai. De sorte que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora levo-a na fé do Filho de Deus. A vida é outra, é uma outra cosmovisão, é uma ressignificação da vida, uma vida para a glória e para a eternidade, não mais querendo ficar fugindo de problemas apenas, é viver para a glória, é reinterpretar a vida, é amanhecer querendo glorificar o Pai, refletir a glória de Jesus Cristo, não apenas se livrar de um velho vício, mas é viver para a eternidade, manifestar a glória de Jesus aos que estão em volta. Não é apenas deixar um pecado ou outro, que todos estamos procurando deixar os vícios dos pecados, isso é verdade, mas a ordem não pode ser invertida. Enquanto não nascermos de novo, não nascermos de cima, deixar pecado é um problema, é um peso para nós, é uma luta. Precisamos nascer do alto. Por isso, irmãos, vamos orar. Posso orar, pastor? Vamos orar ao Pai? Vamos, coloque de pé comigo, em nome de Jesus. Vocês já conhecem quais são os frutos do Espírito? Paz. Está em paz? Paz, na boca do Paulo, não é ausência de guerra. Paz como ausência de guerra, ela é cultura helênica, greco-romana. Paz na mente de um judeu, como Paulo, shalom, hebraica, é ausência de necessidade. Estou satisfeito com Cristo. Lembra do hino? Estou satisfeito com Cristo. Paz é isso. Eu tenho tudo que eu preciso em Deus e no seu Espírito. Tudo o restante acompanha. Bondade, benignidade, fidelidade, temperança, mansidão.
E o Paulo termina dizendo: contra essas coisas não tem lei, meu amigo. Se você frutifica um fruto digno de arrependimento, não é como uma vinha plantada que ao invés de dar justiça, deu injustiça. Você agora crê naquilo que foi profetizado por Jeremias. Lembra o que Jeremias disse? Não lembro o texto, mas ele disse assim: e assim será chamado o Senhor justiça nossa. Nós estamos seguindo ao Senhor justiça nossa. Nós não temos mais justiça que vem da lei. A nossa justiça, irmão, é como trapo de imundícia. Nós estamos depostos aqui, ajoelhados ao pé da cruz, olhando para o crucificado, dizendo: não a nós, mas ao teu reino seja a glória. Nós não temos motivo de orgulho, irmãos. Ele nos amou quando nós não sabíamos quem Ele era. Foi Ele quem se revelou a um povo que não era seu povo. Foi Ele que nos chamou, nos resgatou. Glória seja a Ele, louvado seja o seu nome. Para a glória dEle seja todas as coisas. Por isso nós devemos frutificar. E se você está aqui nessa noite e precisa de arrependimento, minha oração é que o Espírito Santo te ajude nessa hora e você produza esse fruto. Não apenas um fruto de remorso, que te traz dor e tristeza por lembrar de uma coisa que você não consegue se livrar, mas um fruto de arrependimento mesmo, um fruto doce, e que esse arrependimento transforme a sua vida e você passe a frutificar para a glória de Deus em Jesus Cristo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, quer tomar essa decisão? Levante com suas mãos comigo. Tem alguém? Porventura tenha se afastado do Evangelho e quer retornar também? Esse é o momento de você voltar para Jesus. Não há ninguém? Então nós vamos orar agora, clamar pelo fruto do Espírito Santo. Os que são espirituais, nasceram de cima, precisam dar frutos para o reino. E fruto não é apenas ganhar almas. Fruto é servir de glória à justiça de Jesus. Não tendo justiça própria, mas a justiça que sempre é exaltada é a dele. No mundo que está clamando por justiça nesse exato momento, nós estamos aqui anunciando: toda a justiça humana está quebrada. Desde o Éden, a única justiça perfeita foi feita no Filho de Deus. Entre pelo caminho da justiça de Jesus, se molde pela justiça que vem do alto. Caso contrário, você vai continuar brigando com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos e com seus pais, querendo saber quem é justo e quem não é, quem está certo e quem está errado. Meu amigo, diante da cruz de Cristo, o Filho de Deus dependurado sobre o madeiro, o que é a nossa justiça? Lembre-se disso. Que Cristo te cure nessa noite pela justiça dele. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos rendidos, Pai, à justiça que não vem pela lei, porque a lei não pode salvar. A lei serviu de aio, como ela está demonstrada no nosso próprio país. Ela é um mico de circo na nossa nação, em que poderosos fazem o que querem na interpretação da lei, onde eles encontram brechas e se beneficiam delas, enquanto uma nação, Senhor, clama por essa justiça. Nós estamos aqui rendidos aos pés de Jesus e anunciando a sua glória, dizendo: nenhuma justiça pode vir senão dele, que morreu ao seu tempo pelos pecadores. E nós não estamos mais querendo nos justificar pelas obras da nossa carne, pelas obras da lei. Nós aceitamos a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Nós confiamos única e exclusivamente em Jesus agora, Senhor. Se alguém entre nós, ó Pai, que precisa de arrependimento, que está sofrendo injustiça nesse exato momento, sofrendo por causa de tanta injustiça que tem visto, ouvido, ó Deus maravilhoso, o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele não venceu o mundo lutando contra o mundo, Ele venceu o mundo se deixando ser crucificado pela vontade do Pai, por sua própria vontade, por vontade dos judeus, dos gregos e por causa de mim também.
para dizer: olha, a justiça não vem pela guerra, a justiça não vem pelo braço da sua carne, a justiça vem quando você aceita que Ele seja a sua justiça. Senhor, seja a nossa justiça nessa noite. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo produza em nós a Tua justiça, e nós possamos produzir frutos do Teu Espírito: paz, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, fé, mansidão. Senhor, domínio próprio. Nos ajude a frutificar para a Tua glória, como salvos em Cristo Jesus. Que os nossos frutos sejam doces, que os nossos frutos, Senhor, sejam buscados como as goiabas e os pés de goiaba, Senhor, são buscados no tempo da sua produção. Eles são acessíveis, as crianças podem subir. Ó Deus, nos ajude que nós sejamos assim, em que as crianças possam se aproximar, os adultos também, e nós possamos dar fruto, como diz a Tua palavra, não receando quando vem o mau tempo, mas dando fruto na estação certa. Que nós sejamos amáveis, dóceis, temperados, equilibrados, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajude a glorificar a Jesus Cristo, abandonarmos essas guerras, as discussões vazias, sem sentido entre nós, todo ciúme, toda inveja, toda dissensão, toda hipocrisia, toda heresia. Nos ajude, Senhor, a abrirmos mão de tudo isso. O mundo está convulsionando, e ele não está aguardando mais alguém que tenha alguma razão. O mundo está aguardando por pessoas cheias do Espírito Santo, que frutifiquem frutos doces para a glória do Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.